Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para sexta-feira, 24 de outubro de 2025. Signo de Áries, arianas e arianos. Vamos lá, Áries, para a tua leitura de tarô para as próximas horas, tá, Áries? Como é bom te receber aqui no canal todo dia. Não esquece, tá? Deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal, é de graça. E tu sabe que todo dia eu tô aqui trazendo a tua leitura, a tua previsão, tá bom, Ares? Que a alegria de viver esteja contigo todos os dias. Graça e paz, arianas e arianos. Muito bem, tarô. Ares. Epa, arcano da morte, viu, Ares? Arcano da morte. Não vamos se assustar, não. Mas transformações estão para acontecer, ou transformações já estão acontecendo aí na tua vida, tá? O arcano da morte é um arcano de renovação, cara. Tem aquela passagem bíblica que é assim, eu posso estar enganado, tá? Não costura, tem um nomezinho, né, para roupa, né? Não costura roupa, não costura retalho velho com retalho novo. Então, o novo tem que ser o novo. O velho tem que descartar. Então, vejo muito isso, né? Essa questão de ficar tentando manter uma situação, tentando manter uma coisa, tentando manter isso e manter aquilo, quando na verdade o arcano do mundo, ele fala sobre, desculpe, da morte, ele fala de uma transmutação, de uma transformação. É o fim que dá lugar para o novo começo. É o calçado que não cabe mais e a gente tem que comprar um calçado novo, tem que adquirir um calçado novo. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Então, tem aqui algumas finalizações, algumas culminâncias, tá? E olha só, o nove de espadas, cara. É assim, claramente a gente está falando aqui do final de uma dor, do final de uma decepção, do final de uma preocupação. Venhamos e convenhamos. O contexto aqui pode estar falando de uma situação atual, Ares, que não rola mais, cara. Que não dá mais. E quem sabe aqui seja o final de uma grande preocupação na tua vida. É o passado, parece, né? É cortando o cordão umbilical com o passado. É uma situação que às vezes, sabe, é melhor terminar do que continuar. Se isso já está prejudicando mais você, prejudicando mais a outra pessoa, é chegado o momento, sabe, de simplesmente não dá, não rola, não dá, não rola. Olha isso aqui, ó, 8 de copas. Meu Deus do céu. A gente tá falando aqui, cara, de que é chegado o momento de seguir em frente. De seguir em frente. Que leitura forte, cara. A morte. 9 de espadas e 8 de copas. Então aqui pode sim estar falando de uma situação que você resolve com alguém e ambos, ó, vamos deixar essa questão, é o perdão, eu te perdoo, vamos seguir em frente. Ou simplesmente, cara, ó, foi bom até onde durou, foi legal, vamos embora. Pode ser uma demissão, pode ser uma mudança de casa, mudança de rumo. Mas o que eu sinto aqui são arianos, sabe? Transmutando, indo para outra vibe, indo para outro patamar. Torço para que seja, Ares, o final de uma grande decepção, de uma grande preocupação. E que esse arcano da morte aqui, ele venha muito com uma tendência de você buscando o renascimento. Você renascendo sobre algo. Um direcionamento espiritual, a rainha de paus.
virar a página. Não tenha medo de virar a página. E hoje você vai afirmar assim: eu viro a página. Eu viro a página. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Touro, taurinas e taurinos, como é bom recebê-las e recebê-los aqui. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, Touro. Em especial para essa sexta-feira, dia 24 de outubro, tá? Que a alegria de viver esteja contigo, taurinos e taurinas. Qual recado, qual direcionamento, tarô, para o signo de Touro para as próximas horas? Vamos saber aqui agora, tá? Touro. Arcano da Imperatriz. Interessante que saiu o arcano da Imperatriz para outros signos. O arcano da Imperatriz é um arcano que se remete à inteligência, à criatividade, à desenvoltura, a magnetismo pessoal, tá? A Imperatriz, ela atrai olhares, então pode ser aquele momento em que o teu charme, Touro, ele tá ali, ó. Amor, não fala um negócio desse não, amor, que eu me empolgo. Pois é, o teu charme pode estar bem aflorado, sabe? Você chamando a atenção de pessoas. É um arcano que se remete muito à fertilidade, a poder feminino. Isso aqui, independentemente de ser homem ou de ser mulher. Mas tem uma energia feminina muito grande aqui. E é uma energia que enaltece muito a criatividade, o brilho próprio, a colocar a ideia em prática, a ter soluções imediatas, tá? E olha aqui, ó, o arcano do Rei de Ouros. Aqui pode ser um casal, tá? Aqui pode ser um casal e um casal muito bem, obrigado. Para muitos aqui pode estar simbolizando um casal. Uma energia muito poderosa para uma união fortalecida. Então aqui pode estar rolando, Touro, um momento de uma união mais fortalecida. Alguém, né? Esse Rei de Ouros pode representar aqui a figura de alguém que de alguma forma você se sente atraída por essa pessoa se sente atraído por você. E aqui fala muito de uma tendência a algo sólido, algo muito bem construído. Como eu não tenho receio de falar de financeiro, né? O Rei de Ouros pode estar simbolizando dinheiro. O Rei de Ouros é o que vai lá e coloca a mão na obra, é o que faz, é o que empreende, é o que investe. Aqui pode estar simbolizando uma grande movimentação financeira que você faz no momento, uma aprovação, tá? Seja uma aprovação sua, mas pode também implicar uma aprovação de uma pessoa. Uma aprovação que eu falo seria uma aprovação de concurso, uma aprovação de trabalho, de alguém muito próximo a você, que de alguma forma, Touro, você pode se beneficiar muito com isso, tá? Aí olha aqui, ó, o arcano do diabo. Aí o arcano do diabo pode só estar alertando para a questão de excessos, né? É focar só no ganho, é focar só em quanto vai ganhar, é focar na, na estrutura. São padrões tóxicos, né? Aqui pode ser um casal que se gosta tanto, mas tem uma grande possessividade envolvida, né? Tem ciúme envolvido. Então eu diria que as labaredas aqui, elas precisam ter você tem que ter um pouco de cuidado para não se queimar com o próprio fogo. Porque alguns padrões tóxicos aqui podem existir. Do mesmo jeito, atenção para você não cair em algumas tentações, Touro, de se deixar levar. Eu diria isso, né? Cuidado para você não se deixar levar tanto por certas influências de algumas pessoas, tá? Quanto por você mesmo. Caindo aqui em algumas tentações, né? Em alguns excessos.
E o diabo é isso, mas no positivo o diabo pode estar representando sim conquista. Você conquistando algo muito grande na tua vida. Gosto disso. Eu gosto de pensar na ideia de você conquistando algo muito importante na tua vida, né? Tendo um poder muito grande. Eu sinto poder muito grande aqui. Só atenção para que isso não suba demais a cabeça. Ó, outro aqui, outro arcano de ouros. E o arcano de ouros, cara, representa muito para mim boa sorte. Boa sorte, fertilidade, empreendimentos, algo muito promissor. Então eu só diria, não vai queimar largada, tá? Afirme assim, touro, a sorte está do meu lado. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. Geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja com vocês, gêmeos. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, gêmeos, para essa sexta-feira, dia 24, tá? 24 de outubro. Muito bom te receber aqui no canal. Graça e paz, tá? Para todos que me acompanham aqui todos os dias. Gêmeos, seguinte. Vamos ver aqui o que é que vai pintar nas próximas horas, qual conselho, qual direcionamento, qual situação. Ó, Gêmeos, 10 de espadas, tá? 10 de espadas, arcano que se remete ao final de uma dor. A final de uma dor, a final de uma preocupação. É uma carta, sim, que vem com um aspecto negativo, mas é algo que liberta, né? Ó, Rei de Copas. Então, aqui pode estar representando algo que está terminando, que mesmo pela dor, vai te trazer um sentimento de mais maturidade emocional, tá? Então, temos aqui uma tendência a você ter adquirido uma maturidade emocional a partir do momento em que ocorreu aí uma situação de desvinculação de alguma coisa aí que de fato ó, chegou ao fim, vou renovar, não deu certo, mas isso abriu espaço para que eu conseguisse a maturidade emocional necessária. Pode ser você amadureceu, pode ser num contexto de você junto com alguém amadureceram também numa questão, tá? E ó, 5 de copas. Então, é aquilo, né? As mágoas ficam, o sentimento negativo meio que fica, mas talvez abrir-se para lidar com essa questão ou com essa situação de uma forma que te traga amadurecimento, talvez seja melhor do que você ficar se lamentando. O 5 de copas é um arcano que se remete à lamentação. Pode ser de alguém para com você? Pode. O 5 de copas ele se remete muito a arrependimentos, a coração partido, a emoções negativas. Talvez é chegado o momento de você, para essa situação aqui, gêmeos, observar o lado bom. E Amon-Ra, e tem lado bom que eu posso observar em alguma coisa? 5 de copas fala sobre isso, tá? Eu vou ter que quebrar hoje o protocolo, Gêmeos, e vou querer trazer para você uma mensagem paralela, tá? Quero trazer para você aqui uma mensagem paralela com uma mensagem para você, exclusiva, né? Eu tenho meu livrinho aqui, eu sou o tarólogo tecnológico, né? O meu livrinho, ele é online e eu gosto de selecionar aqui algumas mensagens. E quero trazer para você uma mensagem para esse momento, talvez porque vem para falar muito aqui de final, de lamentação, de fantasmas emocionais. Eu quero trazer para você aqui uma uma frase otimista. Às vezes não é que me falta inspiração, mas eu gosto de trazer frases que combinam para o momento, levando em conta as cartas que saíram, né? Porque o 5 de copas pode sim estar falando que alguma coisa ficou alguma mágoa, ficou alguma decepção, ficou alguma questão. Então a gente está falando aqui de um ciclo,
de sofrimento que termina, que traz amadurecimento, traz aprendizado, essa dor se transforma em sabedoria, mas ainda assim alguma aresta pode ficar ali, um sentimento de apatia pode ficar ali, sabe? Então é aquele negócio, o aprendizado leva à resiliência. Um projeto chegar ao fim, uma questão, sabe, chata chegar ao fim, mas você mantém o controle emocional. E olha só, aceite o fim como renascimento. A dor ensina e o amor guia. Aceite o fim como renascimento. A dor ensina e o amor guia. As lágrimas que escorrem hoje limpam o terreno para um novo começo. E a maturidade nasce depois da tempestade. Eita, meu Deus do céu! A maturidade nasce depois da tempestade. Afirme assim, Gêmeos: hoje eu me liberto de tudo aquilo que me faz mal. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço. Amanhã estarei de volta. Tchau, tchau. Cancerianas e cancerianos, que a alegria de viver esteja contigo, Câncer, todos os dias. Vamos lá para a sua leitura de tarô, Câncer, para as próximas horas. Em especial, Câncer, para essa sexta-feira, dia 24, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Graça e paz, tá? Câncer, seguinte, vamos lá. Que a alegria de viver esteja contigo todos os dias, Câncer. Câncer, arcano da Rainha de Paus. Então aqui a gente está falando sim de poder próprio, tá? Magia própria. A Rainha de Paus, ela não gosta de ficar parado, ela se mexe, ela se movimenta, ela faz. É zero monotonia, né? Não gosta de ficar parada. Eu vejo muito na Rainha de Paus uma energia muito pautada no fogo, na criatividade, no fazer, no colocar em prática, tá? E o 9 de Paus. Então aqui pode estar simbolizando muito, Câncer, talvez, a necessidade de você também entender os seus próprios limites. Porque aqui pode estar falando de um desgaste, né? O 9 de Paus é um arcano que se remete a desgaste, é um arcano que se remete a dor, tá? Dor. Eu diria até para alguns cancerianos a dor física, tá? A própria dor física se manifestando. Amor, não diga mais nada, que é o cansaço corporal que está me batendo mesmo aqui, pelo fato de eu estar ali sempre ligado nos 220 volts. E o 9 de paus ele pode estar representando isso. Como também para outros, Câncer, eu vejo muito aqui você lidando com uma situação que está muito próxima de acabar, tá? Está muito próxima de encerrar. Por mais desgastante que seja, talvez colocar um pouquinho mais de, de motivação, tá? Para cruzar a linha de chegada, você consegue. Eu sei que eu estou parecendo bem inspirador, né? Coach falando isso, né? Longe disso. Mas para muitos aqui é muito uma tendência à não desistência, tá? A não desistência. Olha aqui o 10 de paus. Meu Deus do céu. O tarô hoje fala, viu? 9 de paus, 10 de paus e rainha de paus. Então a gente está falando aqui, sim, do final de um período que foi desgastante. Ah, sim, sim, sim. Do final de uma coisa que saturou bastante aí a tua energia. Pode ter sido a tua energia junto com alguém, pode ser uma questão de trabalho, pode ser um lance muito pessoal seu, Câncer. Mas eu vejo aquele negócio, não confunda insistência com persistência, tá? Não confunda insistência com persistência. Não adianta forçar aquilo que não é para você. Aí aqui é sobre uma outra coisa que eu estou falando. E eu vejo muito no 9 de paus e no 10 de paus um esforço desenfreado, sabe? Para manter alguma coisa, para manter um relacionamento.
Inclusive, aqui alguém pode estar te sufocando, ou você pode estar se sentindo sufocada por alguém ou por alguma situação. Então, talvez seja muito importante aqui, Câncer, estabelecer alguns limites aí, cara. Principalmente se forem limites corporais. Limites que envolvem sua saúde, que envolvem seu bem-estar, tá? Que vem esse momento de cura, esse momento de repouso. Às vezes é assim, a gente vai, e quando percebe, sabe, o combustível da gente, o combustível, né, nossa energia, ela já tá bem baqueada por conta disso. E o 10 de paus simboliza esse fim, né, esse final de uma dor. Quem sabe até para alguns aqui, uma, uma recuperação. Então, eu diria que é bom tirar um tempo para você. Se é para relacionamento, às vezes é aquele momento em que você deve se priorizar um pouco mais, respirar um pouco mais, sabe? Não forçar uma coisa, não querer fazer uma coisa, talvez seja você ficar um pouco mais na sua. E o cavalo de copas, né? Que eu vejo mais com a questão de leveza, levando aqui em conta a tua leitura. Então aqui sim, pode ser uma questão de que, ó, vou aliviar um pouco e vou deixar que as coisas aconteçam naturalmente. E o cavalo de copas é as boas premissas, é restabelecer os sentimentos. E vendo aqui a tua leitura, eu percebo muito uma coisa, Câncer. Olha um pouco mais para você, tá? Olha um pouco mais para você. Acho que você entendeu, né? Afirme assim: a tempestade vai passar. Afirme, Câncer: a tempestade vai passar. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Leão, leoninas e leoninos, como é bom recebê-las e recebê-los aqui no canal, Leão. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Leão, para essa sexta-feira, dia 24 de outubro, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Graça e paz, que a alegria de viver esteja contigo todos os dias, tá? Muito bem. Por favor, tarô, signo de Leão. Leão, 5 de paus, né? Mais uma vez a gente tá falando aqui de tensões. 5 de paus pode representar tensões no trabalho, tensões no relacionamento, obstáculos que você encontra pelo caminho, tá? Opiniões divergentes, você pensa uma coisa, a outra pessoa pensa outra. Aqui pode representar competições, concorrências, né? Ó, e o imperador. O imperador ele vem para falar muito aqui de assumir o controle, né, de uma situação. O imperador ele age com inteligência. Então, a gente está falando aqui de situações as quais você pode agir nesse momento com muita inteligência e com muito esforço para lidar com uma situação difícil, cara. Talvez até precise aqui, em se tratando até de pessoas, estabelecer alguns limites. Isso vai ser muito bom, ó, o 4 de paus. E o 4 de paus é um arcano que se remete a conquistas. Então, assim, eu vou até contar, eu vou até falar assim, sabe? Sabe quando você e um grupo de pessoas estão concorrendo para algo? A empresa, né? A nível, eu vejo muito isso, uma empresa ou um trabalho em equipe estavam lidando ali com uma competição e no final tem a vitória e tem a celebração. O 4 de paus me remete muito a essa vitória e essa celebração, tá? Eu sinto muito aqui com o 4 de paus que alguma coisa aqui ela vai acabar em vitória, ela vai acabar em conquista. E é uma conquista que não é só para você. É uma conquista que pode vir para você e pode vir para as pessoas que estão ao seu lado. Ou até mesmo, Leão, sabe assim, uma conquista de um filho seu, de um parente seu, que isso traz para você uma alegria. Eu sinto muito isso aqui com o arcano do 4 de paus. Para outros pode estar simbolizando um momento de tensão que aconteceu no relacionamento, né? Mas vocês se manterão firmes.
Aí até eu vou alertar aqui para uma questão. Atenção com a intervenção externa de outras pessoas dentro do seu relacionamento. E vou dizer mais, não abre espaço para concorrência. Não abre espaço para concorrência. E quando eu falo em concorrência, não é só alguém que está querendo pegar um que é seu, não. São pessoas que atrapalham. Então vamos ter cuidado aí, Leão, para você não se deixar levar pela influência de outras pessoas, né? Ou até mesmo a pessoa que você lida também. Porque às vezes assim, se está difícil para você, também está difícil para a pessoa que você está, as pessoas que você convive. Então entender que tem essas influências é fundamental para que possa se manter a estrutura, né? A maturidade aqui com o arcano do imperador, que é um arcano forte, decisivo, né? Empreendedor, é uma autoridade e as coisas se restabeleçam. Então, eu vejo aqui que essa vitória vem, essa conquista vem, alguma coisa positiva está vindo aqui, mas vem mais para restabelecer algo que já existia em alguns casos, tá? Então, Leoninos, pode ser um excelente momento aqui para você, inclusive, aproveitar também um pouco mais as suas vitórias, cara. Não seja tão exigente com você a um ponto que não te permita também comer uma parte do bolo. Se colocar à disposição, sabe? Tu pode aqui, inclusive, tá conquistando aqui alguém, tá? Vejo muito aqui que para quem tá querendo conquistar alguém, meu amigo, aqui tá muito positivo. Então, se tem leonino aí que tá de flerte com alguém, que quer conquistar alguém, tá muito favorável para isso, tá? Ó, e o arcano da lua, ele aparece aqui como direcionamento. Então eu vou dizer uma coisa para tu, não deixe que medos e inseguranças do passado atrapalhem você. Não permita que medos, inseguranças, às vezes uma coisa é de um jeito, tu tá vendo de outro. Então assim, são ilusões muitas vezes que só te atrapalham, tá? E colocar os pés no chão e firmar naquilo que é estável. Portanto, afirme assim, Leão. Eu sabia que tudo daria certo. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Virginianas e virginianos, que a alegria de viver esteja contigo, Virgem. Chegou a sua vez, tá? Eu digo que chegou a tua vez porque todos os dias eu altero a ordem que eu faço as gravações das leituras. E dessa vez eu coloquei o signo de Virgem como o último signo, tá, Virgem? Você é o último signo que eu estou gravando, apesar de que quando eu publico, né, eu coloco na ordem. Muito bem, Virgem, próximas horas, sexta-feira, dia 24. Qual a mensagem? Qual o direcionamento para o signo de Virgem, Tarô? Por favor, virginianas e virginianos. Virgem. Três de copas, tá? Três de copas, um arcano que se remete a pessoas, um arcano que se remete a amizades, a expansão de sentimentos. Olha, oito de ouros, né? O arcano da renovação, do aperfeiçoamento. Aqui pode ser virgem, uma situação, virginianas e virginianos, ao qual você se encontra mais leve para poder fazer alguma coisa. Tá? A tua última leitura, a gente falou muito sobre uma questão de que tem que ter um pouco mais de coragem. Não sei se você viu a última leituras, a última leitura, mas saiu isso, né? Tem que ter um pouco mais de coragem, tem que ter um pouco mais de força. E eu já vejo aqui com o Três de Copas e o arcano do Oito de Ouros, talvez pessoas te influenciando. O Três de Copas que representa celebração, representa conquistas, festas, momentos de confraternização. E o Oito de Ouros que se remete a trabalho, a aperfeiçoamento, a tentar mais uma vez. Há algo aqui que, de alguma forma, sabe, isso é muito bom para você, entrar em contato com essas pessoas ou estar cercado de pessoas
é algo muito produtivo até para um próprio crescimento pessoal. O oito de ouros também me remete muito, Virgem, a um crescimento pessoal. Talvez seja isso, né? Uma situação ao qual você está crescendo em alguns aspectos, cara. Por que não, não é? E olha, o dois de ouros. Nem tudo é só festa, né? Nem tudo é só farra. Então, o dois de ouros é aquele equilíbrio do trabalho com a vida pessoal, com suas questões. Então, talvez seja um momento, Virgem, do jeito que você gosta, né? Alguns virginianos gostam das coisas muito equilibradas. Então, pode ser um excelente momento aqui para o teu plano, eu diria até assim, o teu plano profissional e o teu plano emocional, eles podem estar em perfeito equilíbrio ali. E o dois de ouros são decisões, são planejamentos que você pode estar fazendo juntamente com uma outra pessoa. Esse dois de ouros ele me remete muito a uma adaptação. É um relacionamento que pode estar passando por uma adaptação, é você que está passando por uma adaptação. São as possibilidades que aparecem para você no momento que de alguma forma trazem esse equilíbrio. É a indecisão sendo deixada de lado. De repente, aqui até aquele negócio, né? Conheci uma pessoa, estou ali com aquela pessoa, mas nesse momento eu estou ponderando muito. O dois de ouros também é um arcano de ponderamento, seja da tua parte, como pode ser da parte de uma outra pessoa, sabe? Que está ponderando ali um pouco. Será que é o melhor momento de se envolver? Será que agora isso é prioridade? Então vejo muito isso, tá? As possibilidades que estão abertas para você no momento, Virgem, que trazem de volta aquilo que talvez vinha se perdendo nos últimos dias, o equilíbrio que você queria, né? Às vezes, olha, eu preciso me divertir com aquilo, mas eu também tenho que trabalhar naquilo. Então, eu equilíbrio, né? Eu dou esse equilíbrio na minha vida. É o que eu vejo aqui. Então, eu diria que é um bom momento para trabalho, tá? Para quem trabalha com público, para quem trabalha produzindo alguma coisa, ou está criando algo, desenvolvendo algo, vejo que é um momento muito oportuno para você. Inclusive, até duas oportunidades podem aparecer aí, e você vai colocar na balança e de alguma forma vai escolher aquilo que é melhor para você. Ou seja, é o virginiano voltando ali, eu sinto muito isso, né? Voltando ao eixo aí para uma questão, tá? É o que eu vejo aqui. Um direcionamento espiritual para você, ó, o 10 de copas, né? E aqui é o arcano da felicidade, é o arcano do amor, é o arcano da felicidade que está transbordando. É, 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 é a harmonia. Não tem como eu não falar em harmonia com o 10 de copas. Então, talvez, Virgem, valorize aquilo que é importante para você. Mais do que nunca, valorize aquilo que é importante para você. Tá bom? Afirme assim: eu amo a minha vida. Afirme, Virgem, eu amo a minha vida. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês. Fiquem com Deus, tá? Um abraço e até amanhã. Librianas e librianos, como é bom te receber aqui, Libra. Vamos lá para mais uma leitura de tarô, Libra, para as próximas horas. Em especial para essa sexta-feira, dia 24 de outubro, tá? Muito bom te receber aqui no canal todos os dias, Libra. Graça e paz, tá? Vamos lá para a tua leitura, Libra. Próximas horas, abra o coração para receber essa mensagem, tá? Muito bem. Por favor, Tarô, qual a mensagem para os librianos? Olha, Libra, oito de paus. Oito de paus fala de situações rápidas. Coisas que estão acontecendo muito rápidas, ocorre muito rápido, a velocidade vem, o vento vem. Muitas vezes vem para abalar algumas coisas, isso que é verdade, né? Tem coisas que acontecem aí de uma hora para outra que, Ave Maria, o vento vem e ele vem com tudo. Então, o oito de paus representa muito essa tendência, tá? De situações que talvez estivessem paradas, que para agora começam a se movimentar ainda mais.
Pode ser para campo de relacionamento, aquele momento mais intenso, comunicações que você pode fazer no momento, Libra. Podem ser comunicações muito positivas, tá? Muito boas. Aí aqui nós temos o 5 de espadas. O 5 de espadas é um arcano que já pede um pouco de cautela, tá? Aqui. Um pouco de cautela, Libra, principalmente com algumas pessoas do teu contexto. Eu nem diria, sabe? Tá, eu nem diria gente que está chegando agora. Eu já vejo gente de contexto, de trabalho, por exemplo, família. Esse 5 de espadas aqui me remete muito a uma questão, sabe de quê? De gente complicada. Você precisando lidar com gente complicada. E se você for na onda, se você for na vibe, aí é como se você tivesse, sabe, diminuindo seu nível para poder debater com aquelas pessoas. Aí ninguém ganha. Ninguém ganha. Sem contar que você se coloca em risco demais para algumas questões. Então, o 5 de espadas eu considero muitas situações ali, né, que a gente conquista, mas a conquista não vem com aquele sabor de sabor doce. Vamos colocar como se sabor doce fosse um bom sabor, tá? Então, talvez refletir sobre suas ações, prestar um pouco de atenção com as ações aí de outras pessoas, com joguinhos, tá? 5 de espadas, olha, eu vejo para esse momento com joguinhos, tá? Joguinhos no amor, joguinhos nas amizades, joguinhos ali no relacionamento. Aí aquele negócio. Ninguém ganha, a discussão acontece, as palavras podem sair muito rápidas da tua boca. E às vezes você pode sair como um vilão de uma questão, só porque deu a sua opinião. Amor, mas é assim mesmo, né? Eu nunca dou minha opinião nas coisas. Quando eu dou, pois é, tem quem se incomode. E o 5 de espadas ele pode levantar muito isso. Não é o que você fala que é ruim, mas é como você fala. Ou de repente não é o que a pessoa fala para você, mas é como ela fala. Então eu vejo muito isso aqui, sabe, com esses 5 de espadas. Então, algumas questões de comunicação tem que ficar um pouco aí de olho, ó. 6 de ouros aqui. Aí o 6 de ouros já é aquela pegada, sabe, que ó, tem que, de alguma forma, de novo aqui, dar uma equilibrada. E eu vou falar uma coisa aqui para alguns librianos que vai chocar, viu? Eu tô aqui para fazer fofoca hoje. Tu fica um pouco atento, Libra. Tu fica um pouco atento com quem fica batendo demais no teu ombro. Que paga de amigo, tá ligado? Paga de amigo e às vezes quer tirar vantagem. E o 6 de ouros, ó, 6 de ouros junto com 5 de espadas, minha gente, me remete muito a essas questões, sabe? De que tem que ficar um pouco atento com essa questão de troca. A troca muitas vezes pode não ser justa, ou você pode, de alguma forma, como é que eu posso colocar, que está se abrindo demais para receber de menos. Focar nas trocas justas é importante. Focar nas trocas justas. Seja no amor, seja no trabalho, seja nas questões financeiras. Eu vejo que é um momento em que você tem que se policiar um pouco para não cair em algumas tentações ou não cair aí em algum joguinho de interesse. 5 de espadas com 6 de ouros me remete muito a uma questão de interesse. Fica um pouco ligado com relação a isso, não é? Vou te dar aqui um direcionamento espiritual para esse momento, ó, Rainha de Copas. Mergulhe na sua sensibilidade. Mergulhe na sua intuição. Talvez a sua intuição ela está mais certa do que você imagina para as próximas horas. Tá bom? Afirme desse jeito. Afirme assim para esse momento, Libra. Aqueles que me protegem não descansam e também não dormem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Tchau. Signo de Escorpião. Escorpianas, escorpianos, que a alegria de viver esteja contigo, Escorpi. Vamos lá para a tua leitura, Escorpio, para as próximas horas. Em especial para essa sexta-feira, dia 24, tá? Muito bom te receber aqui no canal todos os dias para essa dose diária de tarô, tá bom?
Scorpio, o que é que nós temos para as próximas horas? Qual a mensagem, tá? Adoro a figura do Rei de Espadas. Rei de Espadas, um arcano que se remete a características, sabe, de inteligência, de racionalidade, de agir muito pautado na lógica. Aqui pode representar você, Escorpião, ou pode representar a energia de alguém aí, tá? O Rei de Espadas é aquele que fala a verdade. Doa quem doer, o Rei de Espadas vai falar a verdade. O Rei de Espadas não traz consigo aquela questão de que eu tenho que mudar para poder agradar os outros. Então aqui é uma tendência de energia muito pautada nas estratégias, nos diálogos, nas reuniões, no foco. Talvez seja um momento aqui, Scorpio, que tu tá lidando aí com esse tipo de energia que tá mais em evidência na tua vida, tá? Olha aqui, o 2 de espadas. Outro arcano aqui muito mental. 2 de espadas, arcano das dúvidas. Muitas vezes até das omissões. A gente fica se omitindo, se omitindo, se omitindo, tem uma conversa séria, tem uma decisão mais dura que tem que ser tomada. E talvez agora seja o momento em que não adianta ser 100% racional com algumas questões. Tá? Se você vai tomar uma decisão agora e você só coloca a razão em cima dessa decisão, você deixa de lado outras questões. Tá? Sinto muito isso. E olha aqui, o 9 de ouros. Então, talvez seja um momento, Scorpio, para as próximas horas, que possa estar se manifestando para você com aquela conversa difícil que você tem que ter com alguém, ou uma escolha mais complicada que você tenha que fazer, que deve se usar a inteligência de um rei de espadas, a sensatez de um rei de espadas, mas também mesclar um pouco com emoção. As emoções também elas precisam existir. Porque às vezes até que um resultado ele é muito favorável para você, porque aqui o 9 de ouros fala de um bom resultado. Fala de conquista. 9 de ouros é arcano de conquista. É arcano de conquista, é arcano de bens materiais, de liberdade. Mas atenção, as emoções, elas também são importantes. A gente falou sobre emoções aí nas tuas últimas leituras, e agora vem com uma pegada de lógica muito grande. E essa lógica muito grande associada com o 2 de espadas aqui, talvez você até possa ser muito radical em algumas situações. É aquele negócio, eu não vou ficar na indecisão. Eu não vou ficar na estagnação. Eu vou escolher aquilo. Aí você escolhe. E o resultado disso que eu sinto é um 9 de ouros. Então eu já digo. Talvez não seja aquele melhor momento para relacionamento. Eu sinto aqui cheiro de liberdade, de empoderamento e de poder. Isso pode estar vindo de você ou pode estar vindo de alguém aí. Alguém que nesse momento, eu vou ser bem sincero, pode não estar nem aí. Não está nem aí para te dar satisfação. Ou você está muito nessa vibe de não estar nem aí para dar satisfação para algumas pessoas. O que você quer é liberdade. O que você quer é espaço. Eu sinto aqui com o 9 de ouros uma questão de espaço. Mas para você ter esse espaço, para você se sentir mais à vontade e usufruir de suas conquistas, ficar em cima do muro não dá. Então, assim, gente, eu vou colocar uma questão aqui dentro da nossa intimidade, tá? E pode ou não ressoar com você. Mas eu sinto muito aquele negócio. Cara, quem quer, quer. Quem não quer, não quer. Se você não quer, não adianta você insistir numa coisa que você não quer. Se você quer ficar solteira, solteiro, quer focar nas suas coisas, vai e pronto. Atenção só com tuas palavras, porque o Rei de Espadas ele pode sim ferir algumas pessoas com as palavras. Por isso que eu estou falando um pouco aqui que, repara um pouco nas emoções também. Então, talvez sejam próximas horas aqui para alguns escorpianos muito pautadas na conquista, no trabalho, no final de uma indecisão,
na lógica que você coloca sobre as coisas, nas estratégias que você tem de negócio. E talvez até dilemas que antes existiam, agora você quer saber? Não vou mais ficar ali naquela indecisão, em cima do muro para algumas questões. Atenção apenas com mal entendidos. Tá bom? Vou tirar aqui para você o direcionamento, ó, outro arcano de espadas, o As de espadas. Então, assim, o nível de intelectualidade está muito alto. Clareza, né? O As de espadas vem com a clareza, é a espada da clareza. E eu vou te falar aqui um seguinte direcionamento. A verdade é o que é. A verdade, escorpião, é isso que você está vendo. Você sabe exatamente do que eu estou falando. A verdade está na sua cara. Afirme assim, sem medo. Deus provê, Deus proverá. A minha vitória não faltará. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Sagita, sagitarianas, sagitarianos, que alegria de viver esteja com você, Sagitário. Vamos lá para a tua leitura de tarô, para essa sexta-feira, dia 24 de outubro, tá? Muito bom te receber aqui no canal, signo de Sagitário. Qual recado, qual direcionamento, tarô para o signo de Sagitário para as próximas horas? Sagita, adoro, tá? Arcano do Rei de Ouros. Trabalho, viu? Trabalho, empreendedor, lucro. Rei de Ouros foca no lucro, foca em quanto vai ganhar. O Rei de Ouros é aquele que vai lá e coloca a mão na massa, que empreende, que investe, que pensa no lucro, né? E pensa bastante em quanto vai receber por aquilo. É um arcano que me remete a falar muito sobre estabilidade, sobre foco, sobre coisas lucrativas. Então, a gente está aqui falando de situações que envolvem trabalho, situações que envolvem pessoas também. Tu pode estar envolvido aí com pessoas que tenham para esse momento, essa característica de Rei de Ouros, né? Que pode chegar junto aí em alguma questão, ou até pode te dar um bom conselho. E o arcano da Imperatriz. Então a gente está falando aqui, sabe de quê, cara? De proatividade. Eu não sei aonde, Sagitário, entra proatividade nesse momento na tua vida. Mas o arcano da Imperatriz é um arcano que se remete à inteligência, a colocar em prática ideias, a fertilidade. O solo está muito fértil. Se dias atrás não foram, para agora é como se a tua produtividade, a tua visão empreendedora, ela está muito alta. Pode ser um dia marcante para trabalho e para investimentos? Pode. Pode ser um momento aqui interessante para aprofundamento, amadurecido para alguns relacionamentos? Também pode. Tu pode estar entrando em contato aí com pessoas extremamente maduras. E por falar em maturidade, aí eu tenho que falar aí uma questão, tá? Para quem aí tá pensando em ter filhos, incluir mais um membro na família, o solo tá fértil, tá? Imperatriz também me remete muito à gravidez. Não é para todas e todos isso, tá? Mas é uma tendência, né? Aquele negócio, já que temos a estabilidade, agora pode ser um momento ideal para poder pensarmos sobre o assunto. Então, eu sinto aqui uma tendência de execuções nesse momento, Sagitário, em tua vida. Saiu muito questão de plano mental na tua última leitura, né? Como se tu tivesse se articulando essa semana aí para algumas coisas e essa sexta-feira, para esse momento, é mais como se fosse uma questão de concretização. Olha aqui, outra rainha de paus. Meu Deus do céu. Então, aqui é a força para executar. É o charme também, tu tá com um nível de magnetismo muito grande. Sabe quando a gente usa aquele perfume que as pessoas notam a nossa presença? Eu vejo muito isso, tá? Não que você vá usar o perfume, mas aonde você chega, as pessoas sentem a sua presença. Quem sabe até o teu nível nesse momento de popularidade esteja muito em alta. Em questões de cotidiano, né, eu gosto de ficar colocando essas situações, tá? Em questão de cotidiano, aqui pode estar falando de você muito bem organizado para esse momento. A Rainha de Paus, ela me remete muito
a querer fazer coisa diferente, a pegar uma ideia, sabe? Hoje eu vou fazer aquilo, hoje eu tenho aquilo para resolver, eu vou resolver isso, eu vou resolver aquilo. Talvez para alguns aqui, para relacionamento em si, aqui pode estar falando mais de uma coisa mais madura, mais séria, tá? Então eu vejo mais para quem já está em relacionamento. Quem já está em relacionamento, eu vejo que é um dia muito bom, porque eu sinto aqui muito uma tendência a uma estrutura estar se firmando ainda mais no relacionamento. Talvez até casais que empreendam juntos ou estejam trabalhando juntos em prol de algo. Ou você apoia a pessoa que você está, ou a pessoa que você está te apoia. Eu sinto muito isso, mas pode ser um momento também de muita intensidade, viu? Muita, mas bastante intensidade entre você e alguém, o que pode ser muito benéfico para o relacionamento. Você está chamando a atenção. Então se prepara que alguns flertes aí também podem ter, viu? Ai, mas eu não estou procurando, não sei o que. Cara, é aquele negócio, quando a gente não procura, aí parece que aparece. Então, Sagita, um momento muito aqui, sabe de quê para você? De estabilidade, cara, para fechar essas próximas horas, tá? Eu não vou dizer que vai chegar notícia, isso e aquilo, não. Eu vou dizer que o que já tem, melhora. E o que não tem, tende a melhorar, tá? Olha só o direcionamento que sai para você espiritual. O imperador. Então, claramente aqui fala para mim que a estabilidade, ou bater o martelo, ou a estrutura que você queria, a estrutura de palco que você queria para as próximas horas está armada. Use e abuse desse poder, tá? Use e abuse desse poder. Só que, claro, cuidado para não ser tão rígido com você e nem com os outros. Afirme assim: atraio a riqueza. Não tenha medo, não. Atraio a riqueza. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã, Sagita. Beijo. Signo de Capricórnio. Capricornianas, capricornianos. Que a alegria de viver esteja contigo, Capricórnio, todos os dias. Vamos lá para a sua leitura nas próximas horas, em especial para essa sexta-feira, dia 24 de outubro. Tá? O que é que nós temos nesse momento para o signo de Capricórnio? Qual a fofoca, direcionamento e conselho para o signo de Capricórnio? Por favor, tarô. Olha, Capri, arcano do Sol, né? O Sol que fala de coisas que ficam muito claras pra gente. Sol que fala de alegrias, divertimento, brilho pessoal, tá? E o arcano do 8 de copas. Então, a tendência aqui para alguns capricornianos, quem sabe até, é um certo distanciamento emocional de algumas questões que vinham inflamando aí, viu? Algumas questões que vinham inflamando, talvez você deixando para trás alguma coisa, mudando a rota. Sim, né? Todo dia é um bom momento de mudar uma rota. E eu sinto muito aqui com 8 de copas, você se distanciando de algumas amizades, Capricórnio. Eu não sei se isso entra dentro do teu contexto, tá? Mas é aquele negócio, esse povo não tá na minha vibe, vou me distanciar, vou procurar uma outra coisa. Pode estar se resolvendo aqui com alguém, sabe? Ó, vamos resolver essa questão, né? Vamos deixar para lá, vamos seguir em frente, também pode representar isso. Mudanças são favoráveis, é um bom momento para mudanças aqui, e eu sinto muito isso porque tem essa questão de brilho pessoal. Mas uma coisa, Capricórnio, ela pode ficar para você muito clara nesse momento, tá? Sinto muito isso. E o 8 de paus com as possibilidades. É aquele negócio, ai, mas teve aquilo que deu errado. Que bom que deu errado, porque apareceu para mim uma outra coisa melhor. E eu vejo esse 8 de paus com essa representação para esse momento, sabe? Ah, eu imaginava que não fosse faltar energia. Aí faltou energia. Aí tu, que bom que faltou energia. Porque assim eu não fui para aquele lugar e eu aproveitei uma outra coisa. 8 de paus. Esse 8 de paus me remete muito à velocidade, a possibilidades. Então não se surpreenda se de repente você tiver que mudar de setor, mudar de rota. Alguma coisa pode ficar para você clara, mas veja muito sobre a seguinte ótica, tá? Às vezes,
seguir em frente, deixar para trás, procurar uma outra coisa, uma outra vibe, te abre para novas possibilidades. E esse 8 de paus me remete muito a isso. Tá? Muito a isso. Você pode estar estabelecendo contato com alguém no momento, 8 de paus eu me remete muito a isso também, né? Coisas que chegam para você. Agora eu vou te falar aqui um negócio. No offline. Tem coisas que chegam para você só nesse momento. Se tu for ficar se perguntando, se questionando, Dona Maria, seu José, e não sei o quê, e o ovo da galinha, cara, tu vai perder a oportunidade. O 8 de paus também é um convite, ó, do nada pode aparecer aí um trâmite legal para você e você tem que aproveitar aquilo. E a gente está falando aqui de uma energia que está se encaminhando aí para o final de semana. Então eu diria, Capricórnio, que se surpreenda com aquilo que acontece. Tem coisas que às vezes a gente deixa para lá para que novas possibilidades apareçam, contanto que a gente aproveite essas oportunidades. Aí pode ser no campo amoroso, pode ser no campo de trabalho, pode ser no campo financeiro, pode ser numa questão extremamente pessoal sua. E aquele negócio, a intensidade aumentando. E pode estar aumentando uma intensidade entre você e alguém. A partir do momento em que você deixa para trás aí uma decepção, uma frustração, um sentimento de abandono do nada, sabe? Você conhece uma outra pessoa. Então eu diria que o caminho está aberto para você. E para isso as coisas precisaram ficar mais claras. E eu vejo muito isso com o Sol, tá? Direcionamento espiritual para você, apareceu o arcano do pendurado. E baseado na tua leitura, o que eu posso dizer é, chega de ficar tanto tempo estagnado, né? Chega de ficar nessa estagnação. Você já aprendeu o que tinha que aprender e já sacrificou o que tinha que ser sacrificado. Agora que você está observando as coisas de uma outra forma, você pode viver intensamente algo, talvez até com um padrão diferente. Afirme assim, Capri, universo me surpreenda. Afirme, chame isso, afirme, universo me surpreenda. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Cuida. Signo de Aquário. Aquarianas, aquarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Aquário, todos os dias, tá? Vamos lá para a tua leitura de tarô, Aquário, para as próximas horas. Em especial para essa sexta-feira, dia 24, tá? Claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui. Signo de Aquário, tarô, qual a mensagem, qual o direcionamento? Quais as fofoquinhas que trazemos aqui nesse momento para o signo de Aquário? Por favor, tarô. Aquário, olha, arcano do eremita. A gente está falando aqui, sabe de quê? De momentos mais seus. Sabe? Viajando para seu inconsciente. Dando tempo das coisas, né? Tem um meme que coloca o eremita que é assim, né? Depois dessa, vou me retirar. Então, vejo muito aqui o eremita vindo para falar muito de se retirar de algo, se abster de algo, buscar uma inspiração. Quem sabe aqui, Aquário, é mais um momento teu. Sinto muito isso, viu? E ó, a carruagem. Talvez seja isso, né? Para você retomar o controle de uma situação, às vezes é você, sabe, dar uma saidinha, se colocar ali na reflexão, se colocar ali nos seus pensamentos, para você meio que organizar alguma coisa. Pode estar diante de uma organização da vida? Pode. Então aqui eu estou sendo bem extremo, né, em falar para alguns aquarianos que talvez, como aqui são dois arcanos maiores, pode sim estar falando de você. Cara, eu vou organizar a minha vida. Preciso me organizar, tenho que pensar, tenho que me desapegar de alguma questão.
E a carruagem vem com essa tendência de dar uma organizada, de assumir o controle, para você vibrar na vitória. Sinto muito isso, né? Ó, e o 3 de ouros. São as comunicações, são os contatos, são as trocas de figurinha. Então, tudo indica que, Aquário, que é como se você precisasse se distanciar um pouco para depois você se movimentar. O 3 de ouros, interessante, tá? Que a energia do 3 de ouros é uma energia coletiva, que envolve pessoas. Envolve pessoas, envolve crescimento, envolve negociações, envolve aprendizado. E é muito uma daquela, olha, eu não conquisto as coisas sozinho. Eu preciso buscar o apoio de algumas pessoas. Então eu diria até uma coisa para você. Selecione no dedo, as pessoas que você quer que estejam próximas de você. Talvez seja esse eremita estar aqui por conta disso. Vou selecionar um pouco no dedo, vou prestar um pouco de atenção, vou me colocar ali um pouquinho dentro da caverna, para eu poder fazer essa organização e entender o que é que eu preciso fazer e com quem eu preciso estar. Eu vejo muito isso. O que você precisa fazer e com quem você precisa estar. Claramente isso aqui vem falar para mim isso hoje. Aí tem essa expansão. Pode ser um bom momento para a vida amorosa? Olha, para a vida amorosa eu sinto mais uma questão de organização aqui de metas. Uma organização de metas, uma organização de objetivos. Talvez você e alguém vinham aí tendo alguma espécie de dilema. Eu sinto aqui na tua leitura, vem saindo isso para alguns signos, muita maturidade. Então é como se você e alguém tivessem muita maturidade para lidar com algumas questões de objetivos coletivos. Então pode ser um excelente momento para conversas mais amadurecidas. Querendo ou não, o eremita, ele é um sábio, tá? Ele é um sábio. Então, as movimentações para as próximas horas, Aquário, elas podem trazer para você esse ar de introspecção e maturidade nos seus relacionamentos pessoais e até nos seus relacionamentos de trabalho e no seu cotidiano. Mas uma coisa eu vou te falar, tá? Não ignore as ajudas que as pessoas podem te dar. Não ignore as pessoas que podem se aproximar de você, mesmo que você selecione muito no dedo, às vezes você pode estar se sentindo muito sozinho, muito solitária, se isso for o contexto, não é? Então converse com as pessoas, dialogue, troque figurinha. Ó, um direcionamento espiritual, o Ás de Paus. E o direcionamento que eu vejo aqui é o seguinte: motive-se, incentive-se. Todos os dias é uma nova oportunidade para fazer algo diferente. Talvez essa chama aqui seja um convite. Olha, você não é muito velho ou muito velha, ou você não está tão preparado, tão despreparado quanto você imagina. Motive-se. Eu vejo muito isso aqui com o Ás de Paus. Afirme assim: eu sou coragem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Abraço, até amanhã. Signo de Peixes, piscianas e piscianos, que a alegria de viver esteja contigo, Peixes, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, piscianas e piscianos, para as próximas horas, tá? Muito bom te receber aqui no canal, graça e paz. Essa leitura é especial para essa sexta-feira, dia 24, mas você sabe que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui. Deu uma engasgada aqui no Yamorra.
Gente, eu não sou de carne e osso, eu não sou de. Não é, aqui não é chat GPT, não, viu? Então o Amorra também aqui engasga nas coisas. Muito bem, peixes. Próximas horas, por favor, tarô. Eita, novamente, as de espadas, tá? As de espadas saiu pra tu, peixes, ou foi nesse canal, ou foi no outro, na primeira casa, né? Na primeira carta. O As de Espadas, ele fala muito de ideias, tá? De tive uma ideia, de comecei a ver as coisas de uma forma diferente, sobre uma perspectiva diferente, aquele negócio, né? Eu fiquei sabendo daquilo e a minha perspectiva com relação àquela situação pode mudar. O As de Espadas é uma troca de ideias também que você pode ter nesse momento com pessoas, tá? E olha só aqui a troca de ideias. O arcano do julgamento, tá? E esse arcano aqui do julgamento, ele fala de um momento, Piscianos, talvez muito importante aqui na tua vida. A espada vindo para cortar alguma coisa ou algo para ser resolvido. O julgamento me remete muito, sabe, a culminâncias. Depois do julgamento vem o mundo. Então tu tá fechando aqui algum ciclo, tu tá fechando aqui alguma coisa. Inclusive, esses fechamentos, eles podem indicar, piscianas e piscianos, retomadas, tá? Você retomando alguma questão, retomando alguma coisa, decisões muito importantes você pode estar tomando aí na tua vida, né? Dependendo do contexto, pode ser até uma decisão romântica, amorosa. O julgamento me remete a falar muito sobre isso, né? Agora, para muitos aqui, esse julgamento ele pode representar uma oportunidade única, piscianos, de algo. De repente vai aparecer para você aí uma oportunidade única ao qual você vai precisar aproveitar, tá? Olha aqui o arcano dos 6 de ouros. Vou ter que ser bonzinho aqui, tá? Pode sim estar implicando reconciliação, gente. Eu tenho que contar, eu tenho que falar isso. Não tem como fugir. Aqui pode sim estar implicando possíveis reconciliações com alguém, talvez uma conversa que envolva a questão de trocas justas. Ó, eu faço aquilo por você, você tem que fazer aquilo por mim. Ou piscianos que não querem migalha. Simplesmente isso. Piscianos que cansaram de receber migalhas. Eu quero receber do mesmo tanto que eu estou dando. Eu quero receber proporcional àquilo que eu estou dando. Aí você também tem que refletir. O que é que você está dando para você poder receber naquele mesmo proporcional? Então, Pisciano, os 6 de ouros aqui, ele representa talvez um momento onde as coisas elas tendem a dar uma equilibrada. As trocas que acontecem podem ser trocas justas, principalmente se tratando de alguns relacionamentos que você possui. Para outros piscianos, eu sinto muito aqui uma questão de trabalho, você recebendo de alguém uma ajuda. Tá? Esse As de Espadas pode se remeter muito a isso. Uma ajuda, alguém te oferecendo alguma oportunidade aí. Talvez até alguém, peixes, que você já ajudou antes. Não se surpreenda se antigos empregos mantiverem contato com você, você ser chamado para fazer alguma coisa ligada ao seu antigo trabalho. Eu sinto muito isso com o julgamento e os 6 de ouros, tá? Então eu diria que é um excelente momento para você mostrar serviço, mas também, peixes, focar nas trocas justas, tá? Se colocar um pouco no lugar do outro, né? O 6 de ouros também é um arcano que nos convida a se colocar um pouco no lugar do outro, a dividir aquilo que temos. Se da mesma forma podem dividir conosco aquilo que as pessoas têm, a gente pode também dividir com as pessoas aquilo que temos. Mas tudo isso com muito equilíbrio, tá? Então eu diria que a tua semana, né, essa sexta-feira aí tá fechando, peixes, com essa tendência. Quem sabe até você sabendo o que você quer e essa energia, essa vibração que você emana, atrai pessoas que são de bom caráter e que estão dispostas a te dar aquilo que você merece. Amor. As de copas. Amor. A boa nova. A positividade. Piscianos, sejam positivos. Não falo aqui de positividade tóxica, tá? Eu falo de ser positivo. Afirme assim: recebo as boas novas.
recebo as boas novas. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e até amanhã.